bem-vindos a mais um vídeo desse canal! Tudo bom? Então, hoje vamos falar sobre os lidos do mês passado, que foi setembro, e eu tava achando que era agosto, olha só a louca. Anotei no roteiro assim, lidos de agosto, bem bonita, daí foi lá no calendário, 30 de setembro. Pois é! Então vamos falar dos lidos de setembro. Então, o primeiro livro lido deste mês de setembro, não agosto, foi Lições sobre Afogamento. Eu vou deixar a capa aqui porque vai ficar mais bonitinho. Esse livro é assim, ó, uma loucura total. Ele é um Dark Academia. E eu nunca tinha lido um Dark Academia, mas também não sei se ele se enquadra em Dark Academia. Pera, vamos começar. Esse livro é o livro do Clube da Leitura da Caru do mês de setembro. E eu fui pra esse livro sem saber sinopse, eu fui pra esse livro com zero noção do que ele se tratava, só fui, entendeu? Aí, quando começa o livro, ele começa falando da Ife, não sei, que é a personagem principal, que ela gostaria muito de estudar literatura, mas nesse mundo que eles vivem, só homens podem estudar literatura, porque a mulher tem mente fraca. E aí, ela passa com nota pra literatura, mas ela vai estudar arquitetura, porque é melhor estudar arquitetura do que nada. E aí ela começa a estudar arquitetura e aí surge um concurso que é pro pessoal de arquitetura pra eles construírem a casa de um autor que recém faleceu. E esse autor, coincidentemente, é o autor favorito da F. E ela se inscreve e ela passa. E aí ela vai pra casa desse autor. Durante o livro inteiro, você fica ouvindo coisas sobre afogamento, que vai ter o segundo afogamento, mas em nenhum momento do livro ele fala exatamente o que é o afogamento. Eu acho que ele é tipo uma enchente que deu e o pessoal do Sul ficou muito traumatizado com isso. E o pessoal do Sul, que é pra onde ela vai pra casa desse autor, ela é do Norte e ela vai pro Sul, eles têm muitas crendices populares, que seria quase o mundo da Holly Black. De elfos, de fadas, mas não são aquelas fadas tipo Sarah J. Maas, elas são aquelas fadas tipo que trapaceiam, que não pode mentir, que precisa de ferro, precisa de freixo pra se proteger, sal e tal. Então tem esse mundo das fadas e esse autor escreve sobre o mundo das fadas. E ela chega lá e tem o Preston, que é um outro estudante da faculdade dela, mas ele não estuda arquitetura, ele estuda literatura. E ele tá lá pra fazer o TCC dele sobre o livro desse autor, o livro mais famoso desse autor. E aí, no decorrer da história, a gente descobre que, na realidade, ele tá estudando que talvez esse livro não tenha sido escrito pelo autor. E a F acaba ajudando ele nessa descoberta, se é ou se não é do autor. Então, tem muitos elementos de fada e tal, e a gente sabe que aconteceu alguma coisa no passado da F, que a gente só descobre no decorrer do livro, mas que impacta muito no porquê que ela gosta desse livro, desse autor, e impacta muito na vida dela, no dia a dia dela. Então, você acaba tendo dois mistérios, o que aconteceu com a F, e se é ou não o livro do autor. E fala muito de girl power, fala muito de empoderamento feminino, tipo a F não poder estudar literatura porque ela é mulher, coisas nesse sentido. E achei muito interessante, eu dei 4 estrelas pra ele. Mas eu gostei bastante, assim, em alguns momentos a F é muito chata, por isso que eu tirei estrelas. E ele não foi um livro, assim, que eu queria ficar lendo pra sempre, assim, tipo, meu Deus, eu preciso saber, eu preciso saber, eu preciso saber. Não, era uma coisa assim, tipo, legal, eu quero saber, mas não era tipo, eu preciso agora. Então, por isso que foi 4 estrelas, mas eu gostei bastante. Então, o segundo livro que eu li esse mês foi Aprendiz de Vilão. Eu marquei muita coisa. Eu comentei no outro vídeo que um amigo tava vindo de férias aqui passar com a gente. E aí eu pedi pra ele trazer e ele trouxe. E eu li logo depois que ele foi embora, assim, foi muito rapidinho de ler. Essa história, então, é o segundo livro da trilogia. É a continuação exatamente do ponto que acabou o assistente do vilão. Só que a Ivy foi promovida, então ela foi promovida a aprendiz do vilão. Então mostra, tipo, quando você convive com um ciclo, você acaba se tornando parecido com o que aquele ciclo é. E assim, fiz um Kingsley, vocês viram, vou deixar aqui no card o vlog que eu fiz o Kingsley e falei sobre esse livro.
Mas, resumidamente, nesse livro ele aumenta o universo do Aprendiz de Vilão. Enquanto no primeiro eles ficavam só no escritório, agora eles saem pra desbravar. Tem uma profecia e eles precisam achar um negócio, que eu não sei se eu posso contar o que que é. Então, eles começam a andar pelo território, conhecer mais pessoas e até chegar nesse negócio que eles querem achar. E é muito legal. Eu não achei ele tão engraçado quanto o primeiro. O Kingsley aparece bem mais nele. Mas ele continuou sendo muito gostoso de ler. Eu dei 4 estrelas pra ele também. Porque pro outro eu dei 4,5. E esse aqui eu não gostei tanto quanto o outro, então foi 4. Mas assim, não foi ruim. Foi muito divertido de ler. Só achei meio... Eles vão e voltam muitas vezes pra muitos lugares. E durante o livro eu achei que isso era encheção de linguiça. Porém, ao final do livro eu descobri que não. Que esse vai e volta vai fazer sentido no terceiro livro. Mas eu tirei meia estrela só por causa disso. Porque no meio eu fiquei tipo, tá, e aí? Tá, e aí? Vai, anda. E não foi, sabe? Então... Enfim, tirei meia estrela por causa disso. Mas é incrível, perfeito, recomendo assim, ó. Delicinha de ler, tá? E a terceira coisa que eu tentei ler... Esse eu vou falar que tentei porque abandonei. Infelizmente abandonei. Foi The Hurricane War. Eu postei um vídeo aqui também, talvez eu deixe aqui nos cards, que ele era um dos livros que eu queria muito ler antes do final do... Nossa, a lua brilha. Tá vendo? Aqui. Enfim, me distraí, desculpa. É um dos livros que eu queria muito ler até o final do ano. E eu comecei ele, só que assim, eu comecei ele sem ter ideia nenhuma do que era. Eu li 100 páginas dele, 100 e pouquinhas páginas dele. E assim... Não entendi, não tô entendendo, não tô gostando. Cada vez que eu pegava ele pra ler, eu pegava junto o meu celular e eu ficava 2 horas no celular e eu lia uma palavra. Então, assim, não foi interessante a leitura pra mim. Não tô entendendo o universo, não tô entendendo nada que tá acontecendo nesse livro. Parece que eu tô lendo uma continuação de alguma coisa e eu não li a primeira coisa. Então, assim, achei muito confuso, mas eu procurei na internet e eles falam que só depois da metade do livro você começa a entender e assim... Gente, não tá me prendendo, eu não vou ficar me forçando a ler até a metade do livro. Ele é uma releitura de Halo do Star Wars, eu nunca vi Star Wars também. E eu não sei se eu não tava entendendo porque eu não vi Star Wars, eu não gosto do Star Wars, do universo e tal. Ou se eu realmente não entendi porque, enfim, a escrita não me prendeu ou faltou alguma informação. Mas o que eu entendi é que tem a luz, eu ia fazer um vlog, inclusive, cancelei porque assim, desisti. Mas assim, eu entendi que tem a luz... e os conjugadores de luz, e tem a sombra e os conjugadores de sombra, de darkness, alguma coisa assim. E aí, eles estão em guerra entre ele num país, acho que é tipo um país, e o pessoal das sombras matou todo mundo que conjugava a luz, menos uma menina, né? Que seria a nossa personagem principal. E aí tá tendo um casamento, assim, no primeiro capítulo... E os da luz e os darkness lá invadem. E aí eles se separam e tal. E o príncipe dos dark acaba vendo que a conjugadora de luz existe, que ela conjura a luz. Então ele fica atrás dela. Aí ela, pra tirar como é que fala? O alvo das costas, tem que ir pra muito, muito, muito longe. E aí, nessa viagem, alguém entregou o caminho que ela ia fazer e o cara vai lá e pega ela. O príncipe vai lá e pega ela e diz assim, vou te matar, porque nenhum da luz é bom, enfim. E aí, o que eu entendi é que um outro país pega os dois. E aí, eles têm alguma coisa que tira o poder deles, então eles ficam indefesos. E tem um negócio que eu acho que é spoiler, que eu não posso contar pra vocês. E aí é isso aí, eu parei aí porque eu ficava tipo, mano, sabe quando parece que você tá perdendo muito detalhe, que você não tá entendendo porque tem muito detalhe que você não tá pegando? Aí eu me pergunto, será que tem muito detalhe que eu não tô pegando porque é inglês? Será que tem muito detalhe que eu não tô pegando porque é do Halo? Será que tem muito detalhe que eu não tô pegando porque não tá me prendendo a história? Ou será que realmente eu tô pegando tudo que deveria ser e o livro é só isso? Sabe? Então eu desisti, não sei se no futuro distante eu vou pegar ele de novo pra tentar, mas no momento... Desculpa, não. Então, o último livro que eu li
estou lendo, na realidade, não sei se vai dar pra ver. O Veneno Entre Nós. Mas qualquer coisa eu deixo a cover aqui também. É O Veneno Entre Nós. Então, esse livro, ele é da Ana... Desculpa, Ana, não sei falar seu sobrenome. Mas ele fala sobre vampiros e sobre lobisomens. Então tem o rei vampiro e a rainha lobisomem. E o rei vampiro vai até o castelo dos lobisomens porque tá ocorrendo alguns assassinatos dos vampiros. E tudo indica, pelo que eles pesquisaram nos corpos, que quem tá cometendo esses assassinatos é um lobisomem. E aí ele chega lá e ele vê a rainha, que ele não esperava, ele achava que era um rei. E daí a rainha fala, não, mas peraí, tá acontecendo o assassinato dos nossos lobisomens também, e parece muito que é de um vampiro. E aí você fica tipo, o que tá acontecendo? E daí eles comentam no livro que teve uma guerra muitos anos atrás, e que a guerra acabou porque os dois soberanos morreram, né, o pai do rei e o outro rei. Daí, só que a gente descobre que essa rainha não é descendente do rei, ela é descendente da lua. Não sei se eu posso falar isso. Enfim, já falei. E aí, ela derrotou o último rei e por isso que ela é a rainha soberana. Eu tô em 50% do livro. E aí, assim, a minha expectativa era muito boa, porque o pessoal do Clube da Caru tá lendo esse livro também. E eu pensei, nossa, todo mundo tá gostando, sabe? Daí eu pensei que eu ia gostar bastante. Só que assim, o que mais me interessou nesse livro foi os assassinatos. E eu tô em 50%, eles viram, tipo, até os 10% os assassinatos. E daí eles totalmente esqueceram dos assassinatos. Por quê? Tem um romance entre o rei e a rainha. O rei dos vampiros e a rainha dos lobos. Que, teoricamente, eram pra ser... Como é que fala? Inimigos. E aí eles estão focando só no romance e isso tá me dando muita agonia, sabe? Então eu tô 50% do livro. Eu vou falar mais dele no mês que vem, talvez, só pra dar a nota que eu dei pra ele. Mas, assim, por enquanto tá um 3, 3,5. Não tô gostando muito, não. Então é isso, esses foram os livros que eu li esse mês. Esse mês eu li bem menos livros do que o normal, porque eu fiquei quase 15 dias de férias. Então, nas férias eu não pude pegar muitos livros pra ler. Não tive tempo, no caso, porque eu queria aproveitar, queria passear, queria viajar. Mas não tive nenhum livro super, ultra, mega, meu Deus, amei. Acho que vale comentar as coisas que eu assisti, que também não foram muitas. Eu assisti a 4ª temporada de Emily em Paris, a última que saiu. E deixa um spoiler, assim, pra próxima temporada, e que eu fiquei bem ansiosa. Não aguento mais o Gabriel. Desculpa quem gosta dele, mas assim, chato pra caralho, viu? Ele sempre tá ali empatando a foda da Amy, mas não caga e não sai da moita, tipo, não gostei dele. Eu assisti um outro que é a Guerra dos Influencers, a Batalha dos Influencers, não sei. Mas até deixei no último vlog também que eu tava assistindo, que são 80 e não sei quantos influencers, não, 100 influencers, não lembro, coreano, que eles vão pra uma batalha dos influencers e daí eles têm várias provas e quem ganha as provas de público, de fala, de enfim, vai subindo e no fim só um ganha o prêmio. E foi muito interessante de ver porque a gente conseguiu ver a diferença entre os públicos e a diferença entre as plataformas. Porque, por exemplo, tinha vários TikTokers que eles tinham muitos seguidores. E tinha um pessoal do YouTube ou da Africa TV, que eu acho que é tipo a Twitch deles, que não tinham muitos seguidores. Mas aí a segunda prova foi uma live. E aí, tipo assim, o pessoal do TikTok, quase todo mundo saiu. Porque eles não sabem fazer live, eles não sabem fazer uma coisa grande, eles só sabem fazer vídeos curtos. Em compensação, quando teve a prova de vídeos curtos, o pessoal que não sabe fazer vídeos curtos foi muito mal. Então, assim, foi muito interessante de ver. Torcia pra alguns personagens. Alguns influenciadores, assim, foi bem legal. Foi bem rapidinho de ler, eu botava pra ler e ficava fazendo tricô. Então, foi bem interessante. Mas então foi isso que eu fiz esse mês. Não fiz muita coisa porque teve a viagem, mas foi muito bom pra descansar.
E me conta aqui embaixo o que você leu nesse mês. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau!